Presta muita atenção. A nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no A, e aí é que é maneiro. Sabe por quê, cara? Porque a gente estuda muito no ensino médio a proteção catódica e a utilização de metais de sacrifício. Só que esses caras protegem o ferro, né? Se você tem uma barra de ferro que está na água e você coloca, por exemplo, placas de zinco, o zinco vai se oxidar no lugar do ferro, ele se sacrifica. Se você tem dúvida nisso, vou subir uma aula de metal de sacrifício para você. E aí o zinco é oxidado e o ferro é mantido reduzido como metal. Só que aqui isso não responderia à questão. É aqui que são os distratores do Enem da interpretação. Ele quer saber por que a nanotecnologia, ou seja, por que a camada de nanocerâmica impede a ação e a oxidação do ferro, a Fe2O3, que é um óxido no qual o ferro aparece com NOx 3+, oxidado. A gente então tem que ter em mente aí o foco nanotecnologia. É como se fosse assim, quer ver, gente? Faz de conta que um carro está pegando fogo. Ou eu me queimei e está pegando fogo no meu braço, Deus me livre e guarde, né? E Deus sempre me protege. E aí, qual a forma que tem de você apagar isso? Uma delas, jogar na água. A outra é você pegar um cobertor. Se você pega um cobertor ou um pano e tampa, isso impede fisicamente, entendeu? É físico. Impede o contato do oxigênio do ar com o fogo. E o oxigênio é o comburente. Então o fogo se apaga. Tá ligado? É isso que essa camada nanotecnológica faz. Ela simplesmente cria um efeito de barreira. Um efeito que, após revestir aquele corpo, ela impede a ação do meio com aquilo. A resposta da questão, gente, é a letra D. Efeito de barreira que impede o contato do agente oxidante, que seria quem? Seria, na verdade, o oxigênio dissolvido na água.